Eita, vamos lá. Vai dar certo, agora vai dar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, bom dia, boa tarde, na verdade. Enfim, é um vídeo prometidozinho que deveria ter sido gravado antes do vídeo que eu gravei com o Matheus contando as nossas histórias de como a gente de fato começou e se conheceu. Mas antes desse vídeo, que já tá aqui no YouTube, tem esse vídeo que eu deveria ter gravado antes, mas foi tanta coisa em dezembro, tantas histórias mais para serem contadas. Eu não sei se você me conhece, mas se você não me conhecer, quem me conhece sabe que o que não falta é história, 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 história. São coisas que eu vivi e que eu vivo. Eu acho que um pouco mais dos últimos 2, 3 anos, que foi desde quando começou a pandemia, que foi quando eu abri meu salão, e aí as experiências começaram a ser todas mais próximas, mais minhas, não só de clientes, pessoas que dividem comigo, mas também minhas. E o que que acontece? Na minha vida toda, eu sou cristã, né? Sou da igreja, estou afastado, não vou mais, não frequento mais, mas ainda mantenho uma certa rotina. Costumo ouvir pregações, sigo alguns pastores, ouço orações. É como eu mantenho a minha sanidade mental e uma espiritualidade, então seria a minha a cristã. E quando eu era mais nova, eu ouvia, né, muitas histórias. Eu fui pra igreja, eu tinha 12 anos de idade. E aí eu ouvia muita história de pessoas, os testemunhos. E aí eu falava, eu quero contar histórias também. Eu quero ser uma pessoa que tenha muita história para contar, porque eu acho incrível uma pessoa que consegue transformar a outra com a sua vivência. E eu creio que nessa hora Deus pegou no ar e falou: é isso, achei um lugarzinho aqui, um potinho para depositar. E a minha vida se tornou isso. Então eu lembro de muita coisa minha do passado que hoje faz muito sentido. E na vida adulta, o que não faltou foi experiências, e graças a Deus, eu acho que bendita essa fala, eu comecei a absorver tudo que acontecia ao meu redor. Então, dificilmente uma coisa minha se perde, ou eu não entendo o propósito, ou eu fico no meio do caminho que nem barata tonta sem saber do que está se tratando. Eu normalmente consigo achar o meio, o fim, o começo. Tem histórias minhas ainda inacabadas, mas que eu sei que está criando um destino grandioso. E Deus tem me dado muita, 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 muita história para contar. Graças a Deus, nesses últimos 2 anos, eu tenho tido muita coisa boa para compartilhar. E essa é mais uma delas, de como eu manifestei o Matheus. Matheus é meu marido hoje. Nós temos um relacionamento teoricamente de pouco tempo, mas a gente costuma dizer que é um encontro de almas, porque é muita história que se junta e faz ligação, e a gente percebe um se preparando para o outro no decorrer da vida inteira. E eu sinto que eu vivi tudo que eu vivi para hoje chegar até ele e ser uma esposa, uma dona de casa, uma mãe saudável. O que eu percebo hoje, continuo trabalhando, sou transista, tenho clientes que infelizmente a gente deixou de preparar um caminho para aquilo que a gente deseja viver. Eu sempre quis casar. Eu brinco que desde os meus 19 anos de idade, 19 anos de idade, porque foi a idade que eu conheci o pai dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, hoje só eu e a Rafa. O Vitor faleceu faz 10 anos, que também é uma outra boa história, graças a Deus. E desde os meus 19 anos, que foi quando eu conheci ele, eu já conheci ele e eu queria casar. Só que eu sou Cibele Soares Borges Nascimento. Eu sou uma pessoa que eu fui um feto, né? Até a vida adulta quase, porque eu demorei para criar algumas coisas que algumas pessoas já veem na identidade. Eu fui capengando muito pelo caminho, porque eu tinha muito complexo. Eu tinha muita alta, baixa estima, mas não era pouca não, gente, era muita. Pra vocês terem noção, eu nunca namorei, quer dizer, eu namorei uma pessoa na escola que foi meu primeiro namorado, com 11 anos de idade, deixei meu pai doido.
Mas fora ele, eu nunca beijei na escola, nesse processo de 7, 8 anos de idade, que quando você começa até os 16, que foi quando eu terminei, eu nunca me relacionei com ninguém dentro da escola intimamente. Tudo bem que hoje é uma coisa mais fluida, né? Acontece com mais facilidade, mas na minha época sempre tinha, né? Aquele que você ficava, um que você tinha um carinhozinho a mais, e eu tive isso, só que eu não tinha coragem de me relacionar com eles por medo, por insegurança. Eu costumava dizer que, eu vou ficar com ele aqui, daqui a pouco ele vai virar as costas e vai achar outra mais interessante, vai ficar com ela e vai me abandonar. Eu não sabia lidar com essa situação de abandono. E a vida foi se encarregando de me ensinar. Graças a Deus, eu resolvi absorver tudo que eu aprendia, tudo que eu vivia e tirar proveito disso até que eu cheguei num ponto, agora já na vida adulta, de tanto desgaste, de tanto cansaço, mas entenda, esse foi um processo. Vamos lá, só para recapitular, para mim poder chegar na parte onde entra a escolha pela pessoa que hoje se materializou no meu digníssimo marido. Dos 12, 13 anos, 14, 15, 16, 17, 18, relacionando-me com pessoas, e aí já comecei a vida sexual, logo com o pai, logo depois o pai da minha filha. Então desse período eu lembro bastante, só que era tudo muito desgastante, porque eu nunca me enxergava, tipo, eu não sou feia, eu sou simpática, eu sou legal, eu sou engraçada, mas eu nunca me achei. Hoje essa Cibele entende e constrói uma mulher em potencial que não existia. Essa construção está acontecendo hoje com muito mais consciência há 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio. Então, olha só, eu tô com 34, com 19, 20, 21, já era ativa, já tinha vida. Com 21, perdão, com 20 eu tive meu filho, com 22, eu tive 21 para 22 eu tive a Rafa. Aí foi todo o processo do Vitor. E aí eu acho que, tipo assim, eu caminhava aqui e a estima e a personalidade legal andava tipo aqui, assim, eu só sobrevivia, sabe? Mas não entrava nessa ideia. Só que nesse tempo, por exemplo, eu já era transista, eu já usava tranças mais do que cabelos, né? Na época era tudo muito escasso em relação a esse acesso a materiais. Eu também tinha uma outra situação que era cuidar dos filhos, então não tinha como ficar me dispondo para ficar mudando de cabelo. Tava tudo em construção, tudo em reforma, mas eu tô falando de uma garota com 20 anos de idade. Com 24, meu filho faleceu. Aí eu entrei no processo que a gente entende como processo, né, de luto. Fiquei um tempo de luto, fiquei 3 anos e pouquinho de luto. Um tempo que a minha mãe conta melhor, ela disse que eu não lavava nem as minhas roupas e a da Rafa, porque nesse período eu voltei a morar com ela. Eu morava sozinha com as crianças e voltei a morar com ela nesse período. E aí eu começo um pouco mais a história, porque quando eu fiz 24 anos que o Vitor faleceu, eu voltei para a casa dos meus pais. Meus pais moram em um apartamento e eu tinha uma casa. E toda a minha casa foi para casa dos meus pais. Então eu lembro que a gente entrava na sala e todos os meus móveis ficou em torno da sala. Então só tinha aquele caminho da sala para ir para os quartos e a cozinha. E aí um pouco de coisa minha foi para casa da minha avó falecida, que hoje é onde um tio meu mora. E as coisas ficaram na casa da minha mãe, e a gente precisou ir se desfazendo de tudo, até que a gente chegou no ponto que não tinha mais nada meu ali. O que a gente achou interessante deixar na casa da minha mãe, a gente deixou, trocou. O que não, a gente doou, deu para outra pessoa, vendeu, enfim, criou outros rumos. Então, eliminei tudo que eu tinha de minha casa, e junto com isso foi todo eu. Nada. 3 anos, absolutamente nada. Sem perspectiva, sem futuro. Não tinha um caminho, eu não tinha, eu só tinha vontade, eu tinha esperança, mas estava cansada de todo o desgaste. Hoje já naquela situação, enterrando um filho, tendo que pensar na criação da Rafa, no que viver, como viver. A trança ainda não era a minha grande opção, então era uma opção, mas não era a grande. Eu precisava criar mais afinidade com ela. 24, 25, 26, 27, entrou o processo do qual eu comecei a lidar mais com a trança, que isso é outra história.
ter ela como trabalho, 27, 28, 29, fui trabalhar aqui no centro da cidade, no salão, 30, 31, e aí eu saio desse processo de, tá bom, já me recuperei da morte do meu filho, agora eu vou começar a viver, porque eu já tô dentro da casa dos meus pais, criando a Rafa, já trabalhando, tendo dinheiro, lidando com a vida sentimental. Vamos continuar tentando encontrar alguém, porque agora eu não sou mais uma jovenzinha, já sou uma mãe solteira, né? Mãe solo que precisa criar uma vida sentimental saudável. Nesse tempo, eu era megamente apaixonada por um rapaz que eu conheci depois dessa minha situação com o pai dos meus filhos. Eu conheci ele, eu tinha 23 anos. E aí eu me relacionei com ele esse tempo todo. Dos 23 a 23 ainda tinha as crianças, né? Aí Vitor faleceu, e com ele entre idas e vindas, a gente passava processos, né? Tempo juntos, 3 meses, 5 meses, aí se separava. Aí ficava 2 meses separado, aí voltava. E isso tudo. Com 1 ano, eu decidi que eu amava ele. Só que com 1 ano aconteceu uma situação da qual a gente se afastou. E quando a gente voltou a se ver, e aí eu falei, olha, eu fiquei com medo nesse tempo de 1 ano que a gente ficou junto, de falar pra você que eu te amava, porque eu achei que eu ia perder o que eu tinha. E aí ele virou pra mim e falou, por que você não me falou que você me amava? Porque de repente as atitudes que eu tomei naquele tempo teriam sido completamente diferentes. Então eu pensei, agora eu tô falando, eu te amo. Na minha mente naquela época, você é o homem da minha vida. E ponto, não larguei mais essa fala. E com esse sentimento no coração em relação a essa pessoa, já vinda de vários desgastes, encontrei esse amor aos 23, decidi que ele era o homem da minha vida e vim caminhando nessas idas e vindas. Só que ele é uma pessoa, hoje não sei mais, mas na época era uma pessoa que não conseguia compartilhar de sentimentos, não conseguia também falar eu te amo. Aí entrou um pouco mais a rede social, né? O Instagram não, o WhatsApp. E aí você trocava mais conversas, né? Porque antes era mais pelo Messenger, antes era SMS, enfim. Aí entrou o WhatsApp, aí você começa a conversar mais, aí você manda um eu te amo, a pessoa manda um coraçãozinho. Você manda um você é o homem da minha vida, a pessoa manda um olhinho cheio de coração. Gente, eu descobri hoje que isso não é reciprocidade. Isso pode ser chamado, de repente, de camuflagem. Quem faz isso não quer se manifestar a você com uma fala. O que eu aprendi de homem, e eu posso estar errado e pode não ser a grande maioria, mas na sua grande maioria, quando eles querem, eles falam. E ponto. Homem não enxerga, tipo, a falar nada como a gente enxerga. Ai, amor, como você tá? Homem chegou em casa. Ai, amor, como que você tá? Tô bem. Nossa, tá com uma cara triste, o que aconteceu? Nada. Na mente dele, realmente, nada é nada. Ele vai chegar, vai tomar o banho dele, vai comer, vai sentar no sofá, ou vai pro celular, ou vai pro computador. Daqui a pouco vira pro lado, dorme, amanhã acorda, tá tudo bem. Nada. A gente chega e fala, não tamo bem. O marido chega e fala, e aí, amor, como você tá? Tá bem? Ai, não aconteceu nada. A gente quer dizer alguma coisa com esse nada. E de repente a gente quer que eles perguntem o porquê. Mas como assim? Nada. Você tá com uma cara estranha. Mas homem não é assim. Então entenda. O homem, quando ele quer falar, ele fala. Só que nesse tempo eu não tinha essa ideia. Pra mim, eu me alimentava desse nada que ele me dava, gente. E era nada, absolutamente nada mesmo. Um exemplo. De repente... um relacionamento abusivo seria dessa forma. Ah, ele não fala que me ama ou me agride com palavras, com atos, mas depois no final do dia me dá uma flor. Ah, e ele me maltrata, né, uma pessoa casada tem um abuso dentro do casamento e no final do dia o cara vai e leva ela para jantar. É uma ordem de compensação. Não é saudável, não é assim que caminha, mas eu não sabia de nada disso naquela época, ou então as informações vinham e eu desfazia delas. Não é possível, porque, olha, eu comi o dicionário da jumenta com leite condensado e achocolatado, porque gente, esse relacionamento durou, de fato, acho que uns 7, 8 anos. Eu deixei que essa pessoa fizesse isso, mas eu não o culpo. Era muito mais uma falta de postura minha, uma falta de entendimento meu, uma falta de eu me colocar na situação, entender que eu mereço mais.
que eu posso mais, que eu conseguiria muito mais do que aquilo que estava me sendo oferecido. Só que quem consegue se pôr dessa forma do merecimento é o próprio indivíduo. Ou seja, não adiantaria ninguém ficar falando para mim que eu merecia, se eu mesma não me enxergasse merecendo. Entende? E aí tá, foram esses 7 anos aí nesse relacionamento. Só pra trazer um pouco mais. Essa pessoa viajou para os Estados Unidos. E saiu daqui até então a gente namorando, né? Estando juntos, tendo esse relacionamento, que na minha mente era um relacionamento, só que ele, eu não sei como ele enxergava. Então eu não culpo, não tenho mágoas, não nada, eu só fico pensando em mim, mas também amém. Foi um tempo que eu precisava de crescimento, essa situação precisou acontecer desse jeito para que eu amadurecesse, para que criasse sim as feridas, mas que também aprendesse a curar cada uma delas. E foram feridas muito grandes. Ele não era ruim, ele não era abusivo, ele não era nada disso, era uma pessoa muito boa. Só que é como se eu quisesse dar um presente para alguém, eu quero dar um presente para você. E aí você pega o presente na mão, só que você não abre, você não faz uso dele. E fica com aquele presente ali segurando. É seu, pode usar. Não, não quero, mas também não te entrego. A relação foi mais ou menos desse jeito. E o que também me chateava, eu pensava, poxa, eu falo tanto eu te amo, e ele não sonho com você no meu futuro, desejo coisas, vamos realizar, vamos acontecer, e a pessoa ficava não apática de uma certa forma, até sonhava um pouco, parece que alimentava, mas nem tanto. É, é, Te dou um pouquinho só para ir te mantendo ali, sabe? Não te quero para a vida inteira, mas também não te quero deixar ir, não quero nada tão sério e profundo, mas também não quero. Gente, era uma relação muito desgastante, que hoje eu olho de fora e eu fico pensando, olha, eu fui muito corajosa, viu, de ter aceitado viver isso por tanto tempo. Só para vocês terem uma noção de uma coisa que acontecia. Ele jogava. E aí eu pegava e saía daqui de Francisco Morato, onde eu moro, e ia até lá, vamos por um domingo. Ele jogava domingo à tarde. Eu saía daqui umas 11 horas da manhã, minto, 9, 10 horas. Pegava o trem de domingo, que quem é de quebrada, comunidade, sabe como que é a condição de domingo. Ia até quase extremo leste. Dava uma voltinha na Macedônia para chegar lá. Ia até o local que ele estava jogando. Normalmente ele já estava jogando. Eu acho que eu cheguei. Teve alguns momentos que ele me encontrava na estação, em uma dessas estações aí, lá no extremo da leste. E íamos até o local que ele jogava. Na teoria, uma pessoa que você se relaciona já há tanto tempo, que a família sabe, que você diz que ama, que só tá esperando algumas coisas pra findar um relacionamento. Isso tudo na minha mente, tá? Porque ele nunca me deu certeza de nada. Fui lá ver ele jogando, você pensava, pô, domingo eu vou pelo menos na porta da casa dele tomar uma água. Não, ele me levava de novo pra estação. Ai, vou agora pra casa, vou fazer tal coisa, ou vou descansar, porque amanhã tem que trabalhar, ou vou trabalhar mais tarde. Ficava ali aquele tempinho na estação, me deixava ali e eu voltava embora pra casa. Do jeito que eu fui. Não tinha nenhuma profundidade, mas eu errei em ter aceitado isso por muito tempo e eu não o culpo. Foram as minhas escolhas, a minha baixa estima que me fizeram me manter nisso por muito tempo. Eu me achava muito incrível quando eu estava com ele. Nos momentos em que a gente estava se relacionando, eu pensava, porque eu sou, porque ele vai me ver, porque ele vai saber o que eu faço, porque ele vai ver que eu canto, ele vai ver que eu tranço, ele vai ver e eu vou ser a nega. A gente era chamado, já foi chamado aqui, andando, ai, parece Jay-Z e Beyoncé. Eu gosto muito de salto, andava de salto na rua. Ai, fazia umas coisas que, olha... Ai, meu Deus, e o que me chateava, o que me chateou por um tempo é ver que, de repente, ele percebia isso, mas ele não conseguia voltar pra mim e dizer, tudo bem, eu percebo o quanto eu te faço bem, mas você precisa
se enxergar dentro dessa relação. Vamos tomar um suco de laranja? Vamos tomar um suco de laranja. Não, eu não quero suco de laranja. Ah, mas porque ele quer o suco de laranja, eu vou tomar um suco de laranja. Não, eu não quero suco de laranja. Eu quero tomar um refrigerante. Um guaraná, sei lá. Não, sabe, pra padronizadinha, bonitinha, pra ser a perfeitinha, pra ser a agradável aos olhos, não era muito o que eu queria. E eu me alimentava desse nada, por conta de um ato sexual legal, por conta de uma presença na sociedade, seu casal top legal, mas era só isso, tudo muito vazio, e eu aceitei. Bom, ele viajou e eu ajudei ele a viajar, tipo, ajudei muito. No começo da viagem ele falava, não, você vai, né? Você vai, você vai. Só que na época eu não tinha um suporte pra ir, porque eu sou não anônima, né? Mas eu sou MEI, então precisa de um tempo, tem toda uma burocracia para alguém que tem esse tipo de perfil de empreendedorismo poder viajar. E eu não tinha nada desse suporte. Mas não, eu vou. Pensei em fazer muitas coisas para conseguir viajar com ele, mas no entanto, no primeiro momento, realmente a viagem era só ele a trabalho e deu certo, graças a Deus, chegou arrasando lá no exterior e estive presente nesse tempo de viagem aí um ano, vai. Mas começou a dar ruim quando... Bom, desde como eu estava dando ruim, né? Mas aos meus olhos, depois do primeiro 6 meses, que ele teve a oportunidade de renovar a estadia dele no país. E ele renovou e não me contou. E aí eu fiquei, poxa, se eu sou o relacionamento, se eu sou a namorada, não é me pedir permissão, mas é contar antes. Olha, tô pensando, acho que vai ser interessante, aqui tá bom, a oportunidade tá rolando legal, tô conseguindo realizar o que eu queria. O que você acha da gente, eu prolongar um pouco mais essa estadia aqui? E não teve essa conversa, foi tipo, tô ficando, vou ficar mais um período aqui e lhe dê você com as informações e segue o baile. Fiquei muito chateada, mas seguimos aí mais 6 meses. Então se totalizou em um ano, ainda ficou legal. Então eu tive que aprender a lidar com a partida dele. Ele lá, tive que aprender a lidar com esse relacionamento à distância. A alimentar isso, como para fazer funcionar até um dito dia em que nós nos reencontrássemos para dar seguimento às coisas. Aí nesse período eu já comecei a dizer, olha, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Se você não quiser em algum momento, isso não for mais interessante para você, você me fala. Porque eu prefiro lidar com a sua negativa, com o seu não, do que lidar com o silêncio e você simplesmente se desfazendo. Tipo, olha o que você vai estar fazendo comigo, né? Eu acho que era um grito da minha alma, pedindo para ele pelo menos ter o mínimo de vir dar uma satisfação, vamos dizer assim, a necessidade que eu tinha de estar sempre cuidando, sempre apalpando tudo, ainda que tão pequeno, porque isso nunca aconteceu. E eu me alimentava do mínimo, e o mínimo para mim estava bom, e que tivesse mantendo o mínimo já era suficiente. E eu falava, não, tá bom, pode deixar, não, tá bom, pode deixar. Até que um dito dia, ele simplesmente me excluiu do celular. Eu fui lá ver uns contatos das clientes, o nome dele era parecido com iniciais de alguma outra cliente, e apareceu o nome dele, mas sem foto, sem última visualização, sem nada. Fiquei observando uns 2, 3 dias e realmente nada mais tinha, não tinha foto, não tinha nada. Nesse período a gente já estava há dias sem se falar, dias, quase meses. Já não tava me dando mais feliz ano novo, feliz Natal, não deu feliz aniversário, sabe? Já bem, e isso eu me alimentando disso, olha onde eu estava. Ai, meu Deus, e aí chegou esse dia da exclusão total. E aí eu falei, bom, agora sofri, chorei pra minha filha, minha parceira querida, chorei pra ela. Mas decidi que eu precisava me levantar e não me alimentar mais disso. Não fui atrás para pedir o porquê, informações, não fui. Fiquei comigo mesma e me levantei, isso foi ano passado. E aí me levantei, né? Me levantei porque logo depois fiquei bem na vida sentimental.
bem para conseguir sair de casa, bem para conseguir viver, para conseguir socializar, mas eu ainda falava muito do ele é o homem da minha vida. Que seja com 30, 40, 50 anos, que a gente já não tiver mais contato, eu vou olhar para ele e vou tê-lo no coração como sendo o homem dos meus sonhos, o homem de todos os dias, porque meu coração suspirou mais alto. Clientes minhas que talvez estejam vendo isso vão se identificar com essa minha fala. Que alguém já me ouviu dizendo, não, ele vai ser o homem da minha vida eternamente, eu vou querer ele eternamente, os meus olhos vão brilhar por ele eternamente. O que aconteceu? Aí eu tive a saída da Rafa, perdão, isso ano retrasado, eu tive a saída da Rafa de casa, que também foi um processo muito dolorido, que é uma história aí para outro vídeo. E aí setembro, outubro, novembro, dezembro, ruim. Janeiro, fevereiro, com a saída da Rafa e com esse silêncio sentimental da pessoa que eu gostava tanto. Março, abril, em maio, meu aniversário, eu comecei a ficar melhor. De março para maio, comecei a ficar melhor. Junho, julho, conheci uma pessoa que me apresentou a lei da atração. Que eu acho que eu já tenho até um vídeo aqui falando sobre essa situação. Me apresentou a lei da atração, me apresentou o livro O Segredo, e aí eu comecei a ler. Não olhei muito para minha vida sentimental, mas eu olhava um pouco mais para minha estrutura como pessoa, que tinha que melhorar, porque eu estava fadada ao fracasso, fadada a ser mais um nada no meio do caminho que não lembra ninguém. E aí, baseada na lei da atração, estou eu num dito dia conversando com uma cliente minha no salão e viajando na mente. Quem me conhece sabe que eu viajo demais assim nas minhas falas e conversando e viajando, falando sobre a vida que é um presente. Voltamos nós à ideia do presente. A vida que é um presente dado por Deus, ele não é uma pessoa, né, um ser, entenda cada um de uma forma, da forma que desejar, que vem e tira esse presente da sua mão. Mas ele te ensina a lidar com esse presente, o que fazer, o que não fazer, te dá as instruções de como conduzir esse presente. E aí eu tô lá trabalhando no meu salão, nessa fala com a minha cliente, se alegrando com tudo isso. E aí eu pego e me lembro dos meus sentimentos, que é um presente. E o que eu tô fazendo com esse presente que eu desejei dar para uma pessoa que não estava aceitando esse presente? Desse presente que são os meus sentimentos, que eram tão preciosos. Nessa época eu já estava saindo desse processo, querendo entender essa minha reconstrução como pessoa. Porque eu estava completamente destruída financeiramente, como mãe, relacionamentos desgastados, vários. E eu tinha alguma coisa na mente que vinha como uma ideia de não é possível, tem um gatilho, tem alguma coisa que essas pessoas bem-sucedidas e resolvidas encontraram na vida que fazem com que isso dê certo, que caminhem, que sejam pessoas. E eu não sabia o que dizer, ou o que pensar, ou para onde procurar, ou olhar, e aí eu achei a lei da atração. E aí tudo fez muito sentido para mim, porque você precisa reestruturar toda uma base de alicerces firmes para poder construir coisas mais sólidas, mais verdadeiras, ao ponto de que se você for afligido por alguma coisa, os desgastes da vida, seja financeiro, pessoal, isso não vai te derrubar, porque seus alicerces são firmes. Então eu ficava pensando, eu preciso criar essa base, de onde que vem, aonde que é. E aí foi quando eu achei a lei da atração, que fez todo sentido pra mim. Aí eu comecei a pensar nela muito mais em relação, por exemplo, à minha vida financeira. Não olhei tanto pra minha vida sentimental, embora eu quisesse uma reconstrução na minha vida sentimental, porque eu me sentia, aí a gente entra num paralelo, né? Eu sentia que eu merecia, mas o que me fazia pensar que eu era merecedora de uma vida sentimental bacana era muito mais por tanto que eu já tinha sofrido, por tudo que eu já tinha vivido. Eu já fui traída e essa traição gerou filhos, que foi o que acabou com o meu primeiro relacionamento. Já fui deixada e trocada por várias pessoas várias vezes. Aí agora nesses últimos 2 anos, eu costumava dizer que eu aprendi a jogar o jogo, que eu criei uma mente masculina,
Porque aí eu conseguia me relacionar com as pessoas sem criar muito envolvimento, embora eu não quisesse. Lembra, eu sou uma garota que queria casar desde os 19 anos de idade. Mas aí essa garota hoje com 32, 33, 30, começa a dizer que não, tá tudo bem, eu vou me relacionar, vou entrar e sair, porque é isso. É assim que a banda toca, é assim que o mundo gira e é isso. Aí a lei da atração vem pra me dizer, não tem necessidade de ser assim, tá? Mas você precisa organizar em você as coisas que vai fazer com que seja gerado um relacionamento saudável. Porque é isso que você quer. E é possível. Existe. Com tantas pessoas existem, por que pra você não vai existir? E aí... Tá chovendo. E aí a lei da atração vem e me faz acreditar nisso, me faz olhar pra mim e nesse dia no trabalho fala, então tá, você precisa resolver essas suas questões. Eu inicialmente estava dizendo de uma forma mais grandiosa desse rapaz que viajou para os Estados Unidos, que são 7 anos se desdobrando para um relacionamento que não estava acrescentando nada em mim. Mas a lei da atração me fez olhar para tudo que era relacionamento ao meu redor, que foram deixando resíduos na minha vida. E mostrando pra mim, tá tudo bem, você entrou e saiu. E os desgastes que foram gerados, e as dores que foram geradas, o que você tá fazendo com isso? Se você não limpar essa casa, se você não limpar esse coração, isso vai ficar aí e vai sujar a vida de outra pessoa que não tem nada a ver. Você não vai ser saudável. O que a gente muitas vezes não entende é que o problema de os relacionamentos serem ruins não é do outro, é nosso. Porque a gente trouxe muita bagagem de todos os lugares que a gente andou. E chegamos aqui e não decidimos arrumar essa bagagem, essas coisas, e vamos entrar em relacionamentos com pessoas que também estão trazendo bagagem, e essas bagagens vão se chocar. Só que eu não acho que o que eu vivi é errado, não acho que o que eu vivi é ruim, a pessoa também não tem essa consciência, não tem ninguém para dar uma luz, vai ficar os dois se flagelando, se machucando, se desgastando, e aí chegamos aos términos. Chegamos às conturbações dentro do relacionamento, chegamos aos cansaços, aos desgastes. Só que eu sempre olhei para tudo isso, vendo relacionamentos ao meu redor e falando, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. Não, eu não quero esse tipo de fala dentro do meu casamento. Eu não quero esse tipo de atitude dentro do meu namoro. Então, eu precisava encontrar a ponta que faria com que isso na minha vida seja diferente. Fosse diferente. E aí cheguei nesse dia em que tem um canto lá no meu salão que eu falo que veio daquele canto assim da parede, essa fala pra mim. E aí eu ficava, tá bom, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso limpar meu coração desse sentimento. Vamos focar aí nesse dos 7 anos que era o maior. Eu preciso deixar com que ele vá, siga. Eu não quero ficar sofrendo por isso. É ficar amargando uma coisa que só... Nada. Ele foi. E ele tá vivendo a vida dele lá. E tá bem, tá tudo bem. Eu vivi 3, 4 processos dentro desses 2 anos. Desde o dia em que ele... Desses 3, 4 anos. Desde o dia em que ele viajou. Até o dia em que ele permaneceu, escolheu ficar lá. Aí foi quando completou 1 ano e meio. Daí a gente já tava meio assim, se falando muito pouco, tendo muito pouca atenção da parte dele, porque precisava ser uma via de mão dupla. Eu me dou aqui, ele se doa de lá. Ele não pode esquecer que eu existo aqui, como eu também não esqueço que ele existe lá. Para um relacionamento à distância dar certo, é possível. Mas aí tem que ter muito empenho das duas partes. E aí começou a falhar de uma parte. E aí eu ficava me indigando aqui, também não me enxergando, mas também não querendo aceitar o que estava acontecendo. Então eu fui precisando lidar com essas situações todas, até que chegou o dia do completo silêncio. E aí eu ainda alimentava essa situação do tudo bem, ele não vai voltar, ou se voltar, eu vou estar aqui esperando por ele. Daí começou a me parecer muito injusto. Pô, viveu o que viveu, fez o que fez, escolheu e tá tudo certo. Eu escolhi ficar aqui esperando, ele volta cheio de histórias e bagagens e eu volto pra ele com nada, sem evolução, sem crescimento, sem nada. E vou ficar aqui esperando
a troco de quê, sabe? Ficou muito vazio. Aí desse canto veio: você é tão especial, você é tão preciosa, você é tão inteligente, tá aprendendo a lidar com isso, você quer levar toda essa bagagem para um relacionamento futuro que é possível você ter. Não sei se eu te contei, existe muitas pessoas no mundo e existe alguém especial para você do jeito que você deseja. Só que você, se não se organizar internamente, vai entrar dentro de um relacionamento para ferir e machucar outra pessoa porque decidiu escolher esperar por outra pessoa que não tá nem aqui. E talvez volte. E talvez vá decidir ficar com você no futuro. E talvez. Então você precisa escolher o que você quer. Eu falei, eu quero viver esse negócio. Se existe alguém especial para mim no mundo e eu sou especial e os meus sentimentos são importantes e interessantes para alguém, eu quero entregar esses meus sentimentos para alguém de verdade. E aí o universo, entenda cada um como quiser, eu digo Deus, o universo, Deus chegou até mim e disse: então vamos aqui que você vai fazer um negócio aqui comigo. Tudo isso eu parada no meu salão, gente. Eu acredito muito no mental, né? Na nossa mente. Eu acredito muito. Eu fiz um negócio que aí o Espírito Santo, Deus foi me conduzindo. Ó, vem aqui comigo, fecha os olhos aqui. Imagina uma rua, um caminho. E nesse caminho está essa pessoa parada. Essa pessoa tá lá. E o sentimento, aquilo que você tem como amor, carinho, dedicação, respeito, entrega, cuidado, reciprocidade, risos, afetos, tudo isso tá nesse presente, posto no chão. Você vai nesse caminho, nessa rua que seria talvez toda a estrada que a gente trilhou junto nesse tempo, e ele vai estar lá parado e o presente vai estar lá posto no chão. Você vai lá e você vai pegar esse presente, porque é seu. Peguei eu, mentalmente fui caminhando aqui, cheguei diante dessa pessoa, peguei o presente, agradeci, muito obrigada por toda a contribuição que você deu para minha história, por tudo que você me fez viver até o dia de hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Pode seguir em paz, que agora eu também tô seguindo. Peguei, dei as costas e voltei pro caminho. E senti como se esse presente, esse sentimento e tudo isso que eu tenho de bom tivesse voltado pro meu coração, tivesse voltado pra mim. Eu não sentia mais que eu devia esperar por essa pessoa ou esperar alguma resposta a um posicionamento. Não sentia. E fiquei muito feliz de ter decidido. Isso é pessoal. Eu decidi amá-lo, eu decidi sonhar com ele, eu decidi dar o meu amor a ele. E ele decidiu não receber do jeito que eu estava esperando. Eu decidi sofrer. Quando o sofrimento estava ficando muito dolorido, eu decidi parar com esse sentimento de dor. Eu escolhi ir até lá e buscar e querer de volta para entregar para alguém que valesse a pena. Eu decidi. A vida está aí para todas nós, para todos nós decidirmos o que a gente quiser. Então entenda, e eu sou prova viva disso todos os dias. A escolha de continuar sofrendo com dor, até na pobreza, até com relacionamentos desgastantes, até com vida medíocre, é nossa o tempo todo. A Bíblia diz: assim como o homem se imagina, assim ele é. A lei da atração fala sobre isso. Eu costumo dizer que o livro O Segredo, ou algum livro muito importante sobre lei da atração, devia estar na cabeceira de todo mundo, junto com a Bíblia. Porque são dois livros que caminham juntamente o tempo todo. Um é muito baseado e um fala muito do outro, um explica muito o outro. É isso, não olhe para o que você tem, olhe para o que você deseja, foque no que você quer. A gente fala tanto que não quer guerra, mas vive falando de guerra. A gente fala tanto que não quer pobreza, que não quer escassez, mas vive falando de escassez, vive emanando a mente na escassez. Então vamos falar de riqueza, vamos falar de paz, vamos falar de alegria, porque é o que a gente quer. A gente acaba gastando mais tempo falando, reverberando aquilo que a gente não quer. Então a gente vai ficar mais tempo vivendo aquilo que a gente está falando. É a lei da atração acontecendo. Você fala, você atrai. Você fala, você pensa, você atrai. E aí eu fui nesse caminho, peguei o presente, voltei pra mim, fiquei em paz. Graças a Deus, obrigada a Jesus. Pensei, o que eu faço agora com esse negócio aqui que eu tô sentindo aqui pra mim?
O universo falou, fica pra você. Guarda pra você, porque é seu. Isso em você é amor próprio. E se ninguém vier pra ser digno de receber isso de novo, porque é grandioso, é importante, é seu. Se ninguém chegar pra receber isso, tá tudo bem. Você vai alimentar isso pra você, em você, por você, vai se amar, vai se querer, vai se desejar, vai se fazer bem, vai estar bonita pra você, vai sorrir pra você, vai cantar pra você e tá tudo certo. Vai ser completo do mesmo jeito e você vai transbordar em você, por você, pra você. Isso me alimentava, isso me alegrava. Isso tudo sempre baseado em lendo livros, ouvindo palestras, vendo workshop, ouvindo pessoas que falam sobre lei da atração ou sobre pregações que eu gosto e que me motivam, pessoas que me alegram, que fazem meu dia ser mais leve, mais feliz. E aí eu entendi e recebi isso. Por 2 meses eu fiquei bem comigo. Escolhi todos os dias acordar e sorrir pra mim. Acordar e me arrumar pra mim. Acordar e cantar pra mim. Acordar e ter aqueles stories louco, engraçado no Instagram pra mim, pra fazer bem pro meu dia. Essa história toda é sobre mim. Essa história toda da sua vida é sobre você. Você é reflexo do que você faz por você. Eu posso contribuir, aqueles que estão ao seu redor contribuem, mas só você faz com que seja bom ou ruim, agradável ou desagradável, legal ou triste. É você por você, o tempo todo. Na guerra para viver já foi assim, no nascimento era um só correndo para entrar no óvulo, você entrou e não tinha costas quentes, não tinha ninguém atrás de você que empurrou. Foi você que e entrou, então é você por você o tempo todo. E aí, por 2 meses, consegui manter dessa forma legal e tava bem, vivendo, tranquila, resolvendo outras coisas da minha vida, não mais me preocupando com relacionamento, até porque eu também tive o tempo que eu falei, relacionamento não é pra mim, não. Não vou conseguir alcançar, não vai rolar, não vai. Tive esse tempo também. Quem me conhece sabe que eu tô dizendo, porque isso eu não falei pra uma nem pra duas, devo ter falado pra algumas clientes mais próximas, mais chegadas assim, que me pegou nesse tempo. E fiquei nesses 2 meses bem. E agora a parte, de repente, mais engraçada da história, mas foi aonde tudo começou a fazer muito sentido. Eu já muito feliz, muito me amando, tá tudo bem. Fui lá no meu momento íntimo chamado banheiro. Estava ali sentada fazendo as minhas necessidades e olhei mais uma vez para um canto da parede na época, que era da minha outra casa. E aí a lei da atração veio me dizer, lindo, você fala tanto e tem tantas experiências legais sobre lei da atração e eu vivo isso todos os dias, né? Essa prática, eu decidi praticar e viver e aceitar, porque a lei da atração está acontecendo mesmo sem eu entender, a lei da vibração está acontecendo mesmo sem eu receber, ela tá aí. A questão de eu escolher, entender e aceitar e viver nela é minha, mas que ela vai acontecer mesmo sem escolher, ela vai acontecer. E aí a lei da atração vem e fala, então escolhe, porque você tá aí, né? Já entende um pouco mais sobre vibração, sobre atração, sobre... E você quer tanto um relacionamento, já tem um sentimento, tá aí pra você, resolveu as questões, tem entendido, tem absorvido, tem avançado. Agora você pode escolher alguém, né? Não tem problema, vamos lá. Tá aí pra você. A lei da atração é um grande cardápio aberto no universo pra você escolher o que você quiser. Vamos brincar aqui. Eu brinco muito com quem tá mais próximo. Escolha. Você sentou num restaurante pra comer. É um cardápio aberto na sua frente. Você fala o que você quer. E o que você não quer, você não vai falar. Eu quero comer um filé de frango com arroz à grega, salada de batata, sem vinagre, sem molho. A lei da atração é basicamente isso. Sentada, eu estava ali no meu momento, olhei para aquele canto e falei, então tá. Quero um marido, eu quero um casamento. Eu quero ele assim. Eu pontuei, acho que 5 coisas pra mim que eram muito importantes, que eu queria muito. É sobre mim, um exemplo. Eu podia falar que eu queria que ele usasse correntes, um homem que gostasse de alguma coisa no pescoço, um colar. Isso é sobre mim, o cardápio tá aberto pra mim, eu escolho o que eu quiser, entende?
Eu lembro que eu foquei na altura, foquei no perfil tipo que tivesse também absorvendo coisas da vida, que, né, tivesse boas histórias para contar, que tivesse aí uma questão familiar interessante em alguns aspectos, uh, que tocasse, porque eu tava cansada de cantar sozinha e não ter ninguém para tocar, e alguns outros pontos. E aí fiquei feliz com a minha escolha e falei, esse é meu marido, é esse. Antes de sair dali pensei, nossa, mas eu vou lembrar de tudo isso depois que, né, passar esse tempo. Mas enfim, a lei da atração falou, vai, segue seu dia, vai viver, você não tem que ficar, você fez sua parte. Deixa que o resto tá aqui, você não tem que se preocupar como vai chegar, você tem que pensar e pedir. E vibrar pra isso, e acabou. Como vai vir, de onde vai, não interessa, vai chegar. Isso foi uma vez, acho que uns 2, 3 dias depois, eu estava ali no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, e aí já me veio tipo, pensa no seu marido. Lembra que eu falei que eu tinha pedido um marido? Falei, agora eu vou pensar nele. E pensei no que eu tinha pedido, não mais pedindo, eu quero que ele seja assim, quero que ele seja assado. Eu já falava assim, meu marido é assim, meu marido é assado, nossa, ele faz tal coisa, nossa, que legal, nossa, como se eu já estivesse dentro daquela situação. E assim foi a segunda vez que eu materializei ele. Eu estava me relacionando com uma outra pessoa. Que não se encaixava muito bem nesses quesitos. É aí que começou a me pegar. Aí eu falei, não é isso muito que eu quero, não. Como começou a me desagradar e eu já estava um pouco mais firme de mim aqui, falei, não, então se não é o que eu quero, eu não tenho necessidade de aceitar. Tá me desagradando, não tá batendo com as ideias, algumas coisas muito óbvias não são curadas ou melhoradas depois de um casamento, muito pelo contrário, as coisas tendem a ficar um pouco maior, porque a intimidade aumenta, você tá trocando com aquela pessoa todo dia dentro de casa. Falei, não vou aceitar. A gente ignora, é a Rafa no outro quarto, tá? Não vou aceitar, não tá agradável pra mim, não quero. Encerrei outro relacionamento, continuei me amando, tá tudo bem. Peguei aquilo que quase virou um desgaste grandioso, me limpei disso, entreguei. Quem me conhece sabe que meu banho é um momento muito importante, porque eu também pratico a lei da atração nesse momento de limpeza mesmo. Existe isso, tá? Chamado, eu acho que tem o William Sanches na internet, tem outras pessoas também, mas os vídeos que eu vejo são mais os dele. Ele fala sobre limpeza no banho, como praticar a lei da atração no banho também. Então isso eu pratico e dá muito certo, é muito bom, é muito bom. E aí eu pratiquei isso aqui no banho, dessa limpeza, renovei minhas energias e segui para os propósitos da minha vida. Aí chegou o dia em que o Matheus foi fazer o cabelo comigo no salão. E as conversas bateram desde sempre, desde o começo as coisas fluíram. Porque eu estava, e como estou também, não estou perfeita. Eu estou num processo de aprendizado, entendendo, absorvendo, colocando em prática, vendo o que é interessante, o que não é. E aí ele chegou... E na teoria muito parecido também com todas essas minhas falas de reconstrução, de se desfazendo do que não era interessante e absorvendo para poder viver algumas coisas mais interessantes, para poder agregar, para poder construir família. E desde sempre deu certo. Quando eu soube que era ele, a gente se relacionou. Depois de um mês e pouquinho, quem viu outro vídeo aí vai lembrar, depois de um mês e um pouquinho que a gente se conheceu e foi batendo as ideias, a conversa sempre foi muito... nunca teve curva. E aí eu tive sempre certeza, porque teve o dia que a gente foi marcar o casamento. A gente marcou o casamento numa quarta-feira. Numa terça-feira, eu estava lá na minha outra casa e aí eu ouvi a oração do bispo, que eu sempre ouço aqui na internet, às 6 horas da tarde. E a oração parece que foi pra mim, parecia que o bispo estava na minha casa. E eu orei e chorei como há muito tempo eu não fazia. E a oração foi toda acerca de reconstrução, que Deus estava tirando o velho e trazendo o novo, trazendo dupla honra. E eu estava pro dia seguinte marcar meu casamento.
E era a terceira situação que eu já vivi de casamento. Eu marquei que eu tive que desmarcar um mês antes, que eu fui no cartório para falar para a pessoa do cartório, não vai mais acontecer o casamento, eu vou ter que anular tudo aqui e desfazer convites e tudo mais. Um mês antes, essa foi minha primeira situação com casamento. A segunda situação com casamento, eu estava já construindo casa, pensando em convite, pensando em tudo, e aí deu tudo errado por conta de ciúmes. E estava também muito próxima de casar, então já estava na terceira situação de casamento. Imagina como que não estava minha mente. Pô, vou lá de novo. E é aquilo que a gente entende como inimigo, como adversário, falando, não vai casar, não. Você não nasceu para isso. Você desgastada, não tem autoestima, não tem força, não tem nada. Então entenda, olha o nível em que eu estava indo para casar, com muito medo, com muita insegurança, mas hoje, já pela lei da atração que chegou na minha vida, entendendo que eu sou uma pessoa merecedora. Eu posso, eu consigo, eu tenho, eu sou, eu faço, eu entendo, eu sou inteligente, eu já reverbero isso muito mais do que antes. Eu tô falando isso de 2 anos pra cá. É uma pessoa realmente em construção. Então, quando eu decidi pegar a minha vida e falar, peraí que agora eu vou viver ela, não vou deixar mais que as pessoas conduzam ela, eu vou tomar posse desse negócio aqui que é o presente que Deus me deu, e eu vou conduzir esse presente, as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu criei estruturas para poder gerar hoje um casamento com pouco tempo, mas que tudo flui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E há quem diga, né, quem acompanha um pouquinho mais de perto, ou quem de repente eu divido uma história ou outra, fala, mas isso é novo, vai acabar daqui a pouco. No meu casamento não vai. Porque até para fazer dar certo depende de mim. E eu tenho muita vontade de que dê certo todos os dias. Sabe o dia que vai dar errado? O dia que morrer. Aí vai começar a dar errado. Aí o amor vai acabar, aí o desgaste vai chegar e vai bater, vai acabar com tudo. O dia que os dois morrer. Aí deu errado, porque até esse dia vai ser perfeito. E entenda perfeito como você quiser. Eu tenho o meu perfeito. E o meu perfeito acontece porque eu busco por ele todos os dias. Eu espero que faça bem pra você toda essa história. Olha, você não imagina como foi conseguir gravar esse vídeo. Eu acho que eu estou aqui quase há 3 horas tentando gravar e cada hora acontece uma coisa. Mas é porque eu sei que tem pelo menos uma pessoa que vai ouvir e vai fazer bem pra ela. E eu volto com outros vídeos mais, contando um pouquinho mais das minhas histórias, compartilhando pra fazer bem. Porque eu escolhi que eu posso fazer bem pra alguém, que seja pra você. Que seja para o seu dia, que seja para sua casa, que seja para sua família, assim como tem sido para minha casa, para minha família, para os meus, para o meu casamento, para minha filha, uma garota que saiu do nada, nada mesmo, cheia de complexos, cheia de tudo, e hoje, graças a Deus, vive numa casa incrível, vive um relacionamento incrível, tem uma filha incrível, um trabalho incrível, um meio social muito bom, uma família muito boa, graças à vontade própria abaixo de Deus. Assim, eu escolha você por você também todos os dias. Você vai ver o quão bem você vai fazer pra você mesmo, tá bom? Um beijo no coração, foi um prazer, muito obrigada e até a próxima.